Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de começarmos um livro novo nesse canal. Vamos começar o livro de Esther. Então, nesse episódio, nós vamos ler Esther 1, 2, 3, 4 e 5. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Esther 1. Destituição da rainha Vasti. Isto foi o que aconteceu no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cuxi. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim interno do palácio para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata em um piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem do rei, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam: Meumã, Bistá, Harbona, Bictá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que também desprezarão o seu próprio marido quando lhes disserem: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha responderão da mesma maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes.
Também dê o rei a posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão o seu próprio marido, do mais simples ao mais importante. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo na sua própria escrita e na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa e falar na língua do seu povo. Esther 2. A coroação da rainha Esther. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Regai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para outro perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgas, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias
e distribuiu presentes por sua generosidade real. Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e a contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Esther 3. O plano de Ramã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, não lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu. Achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia a um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. Em vez disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu-o a Ramã, inimigo dos judeus e filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província aos satrapas do reino, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia.
Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Ramã sentaram-se para beber, mas a cidadela de Suzã estava em confusão. Esther 4. O pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatã foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciada em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther 5. O pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: O que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Esther respondeu: Se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que preparei para o rei. O rei disse: Tragam Ramã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo.
Se posso contar com o favor do rei e se lhe agrada atender ao meu pedido e conceder o meu desejo, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. A ira de Ramã contra Mardoqueu. Naquele dia, Ramã saiu alegre e contente. Ficou, porém, furioso quando viu que Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, não se levantou e nem temeu em sua presença. Ramã, contudo, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, a sua mulher, Ramã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima dos outros nobres e oficiais. Ramã acrescentou: Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Nada disso, porém, me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou a Ramã e ele mandou fazer a estaca. E assim nós terminamos a leitura de hoje. Uma leitura com suspense aí, parecendo novela, né? Parecendo Vamos ver filme. nos próximos capítulos o que vai acontecer. Final de episódio de série, né? Que termina com aquele tipo. Tan, 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 daí O que você já, será? já dá vontade de ler até assistir o próximo episódio. Mas aqui começamos a leitura desse livro de Esther, né? Um livro um tanto intrigante, né? Esse livro de Esther, né, ele foi colocado entre o livro de Esdras, Ageu e Zacarias, porque ele acontece no período dessa primeira leva de exilados de volta a Jerusalém. Ele acontece 54 anos depois que Zorobabel leva esses exilados a Jerusalém. Então, por isso que ele está sendo lido nesse momento. E aqui, né, no início, já no capítulo 1, a gente vê sobre essa destituição da rainha Vashti. E é só fazendo um adendo, né? O livro de Esther ele é bem bacana porque ele é um livro decorrido, assim, né? Ele é histórico, realmente. Então é um livro fácil de ler, não tem muita coisa entre linhas, não é uma profecia, realmente é uma história contada. Do começo dele até o final é uma história, né? Só que é uma história real que realmente, né, ali aconteceu e que fala sobre essa rainha Esther, né? E parece como é uma história real e fala aí sobre esse reinado dela, como foi a destituição de uma rainha para ela poder chegar ao trono, né? Parece aqueles contos de romance, um tanto um pouco com pitada de novela, então por isso que ele é gostoso de ser lido. Mas ele não é só bonitinho, né? Ele tem muito contexto interno dele. E aqui nesse capítulo 1 mostra sobre essa destituição de Vashti para poder entrar o reinado de Esther, né? E por que Vashti foi destituída do trono, né? Ali Xerxes era o rei, né? E Vashti era a rainha. E naquela época, né? Não só naquela época, mas hoje em dia também, né? Todo homem gosta de mostrar a sua mulher e aqui mais ainda, né? Porque eles tinham um harém, então tinha várias mulheres, então aquele rei desejava mostrar a rainha dele, a mulher bela dele. E ela estava simplesmente dando uma festa. E quando o rei chamou ela, né, para apresentar para os outros governadores, para todo mundo ali, ela simplesmente negou. E isso é uma ofensa ao rei, né? A gente pode falar assim, porque essa atitude da rainha encoraja outras mulheres a não obedecer seus maridos. Então, por isso que ali, já meio que pro final do capítulo 1, mostra, né, que o rei mandou, né, escrever um decreto que todas as mulheres deveriam obedecer os seus homens, né? Porque essa atitude da rainha
iria chegar no ouvido de todas as outras, e quando até mesmo o rei chamasse elas simplesmente iam falar assim: não, eu não quero ir. E aí isso ia dar poder às outras mulheres. Então, por isso que esse conselheiro do rei, né, Memucan, deu esse conselho de destituir Vashti e de mostrar, né, sobre esse poder dele para que as outras pessoas voltem a respeitar, porque seria como se fosse um desrespeito mesmo ao rei. Se até mesmo a rainha não respeita o rei, quem será as outras pessoas, né? Quem dirá as outras pessoas, né? Então isso tiraria o poderio do rei. E aí a gente vê aí que ela cai do trono, né? E no capítulo 2 continua, né, o enredo ali da história, falando que passado algum tempo, né, o rei Xerxes ele já tinha se acalmado ali, e daí ele lembra do que ele decretou, e os conselheiros do rei sugerem que se procurassem belas virgens para o rei, e que a que mais agradasse o rei fosse nomeada então rainha no lugar da rainha Vashti. É legal da gente entender que isso não era um costume, né? Não era uma coisa muito comum de acontecer naquela época. Por quê? Porque o rei, ele geralmente procurava rainhas que tinham um certo grau de nobreza, um certo grau também de afinidade com os costumes de ser um nobre, né? Uma pessoa ali de alto escalão e que também tinha geralmente interesses políticos e territoriais envolvidos. Então, quando você casava, né, com uma rainha de uma outra determinada região, aquilo fazia com Juntava que, território, né? exato, juntasse. Então, tinha toda essa questão. Só que aqui o rei Xerxes, né, a gente não sabe explicar por que aconteceu isso. Não foi nem ele quem determinou isso, foi os próprios conselheiros dele. E eu acho que ele não estava muito preocupado com relações políticas, até porque ele era dono de muita coisa, né? 127 províncias, né? Exatamente. Então, tipo assim, ele estava mais interessado de ter uma bela mulher, né? Uma mulher linda ao lado dele e que fosse virgem. Então, isso é uma das coisas legais da gente ver aqui. E daí sai, então, né? Procurando essas mulheres. E daí conta a história, né? Começa agora a contextualizar quem que era Esther. Então, aqui começa falando sobre Mardoqueu. Que Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. Ele foi exilado junto lá com Joaquim, né, rei de Judá, foi um dos primeiros ali lévoas, né, do exílio, né, foi exilado por Nabucodonosor e tal, e ele era tio de Esther, e conta que o pai e a mãe de Esther morreram, né, e ela é criada então pelo tio que é Mardoqueu, que é o nome dele é Mardoqueu. E ele também é um oficial, então isso é legal da gente entender. Ele era um soldado, né? Vamos dizer assim, não era um de alto escalão, ele era um soldado ali, trabalhava para o rei. E daí, quando ele fica sabendo de tudo isso, ele já fala, né? Olha, Esther, e ele sabia que a sobrinha era muito bela, né? Então ele fala: olha, vou colocar você ali na listinha para você também participar disso, né? E daí mostra que desde o começo o oficial que estava pegando, né, as virgens ali para analisando, que era Regai, se agrada de Esther, acha Esther muito bonita, né? E daí dá comida diferenciada para ela, dá um tratamento diferenciado e tal, e ela vai continuando ali, vamos dizer, na peneirada até chegar ao rei. E aqui eu acho também legal uma parte que fala que era preciso 12 meses de tratamento para elas poderem ir até a presença do rei, para o rei escolher quem seria a rainha. Então fala que era 12 meses de tratamento de beleza, né? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então a gente vê que não era uma coisa simples também, né? Não é, hoje já não é simples as mulheres se prepararem e tal, né? E naquela época também era um pouco diferente, né? O jeito como se embelezavam e tal, mas elas tinham que estar cheirosas, bonitas, né? E tudo mais. E daí mostra que do versículo 15 ali em diante, do 17 em diante, que o rei gostou muito de Esther, né? Ele gostou mais dela do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens.
Então ela foi colocada, tornou-se rainha em lugar de Vasti. E uma coisa legal que a gente lê no capítulo 2, que Mardoqueu orienta Esther em nenhum momento dizer que ela era israelita, né? Que o povo dela ali eram os israelitas exilados por Nabucodonosor. Então, em nenhum momento, né, ela deixa isso claro e provavelmente se perguntavam para ela, ela falava alguma outra coisa, falava quem que é, tipo, sou órfão, fui criada pelos meus tios, mas nunca disse, né, que ela era uma israelita. E no final do capítulo 2 fala que Mardoqueu descobre uma conspiração. Então, Mardoqueu, como era um soldado, ele estava ali, né, no posto dele ali, cuidando Na a, porta do a palácio, né? porta do palácio e escuta outros soldados tramando ali um assassinato ao rei Xerxes. E ele vai lá e já fala para Esther. E Esther, né, a rainha Esther, vai lá, comunica o rei dá uma averiguada, vê se faz sentido aquilo, e de fato descobre que era verdadeiro, e ali fala que, né, que os dois oficiais foram enforcados. Então, tipo assim, isso é só um relato curtinho, né? São só alguns versículos, mas mostra ali que Mardoqueu não tinha isso que eu acho só legal da gente analisar. Mardoqueu não tinha uma ira pelo rei Xerxes, né? Porque ele, o rei Xerxes é um cara, vamos dizer assim, escrotão, sei lá, ele não é israelita, ele podia estar a favor e mandar matar, né? Falar, não falar nada, ou ficar na dele. Mas não, ele sendo soldado ali, ele vai e avisa, como assim, realmente se preocupando também pela vida do rei. E quando Esther vai contar, né, para o rei, ela não conta assim simplesmente, eu ouvi e estão tramando contra você. Ela especifica, né, que foi Mardoqueu que passou essa informação protegendo a vida do rei, né? Então isso foi uma parte, né, um episódio muito importante para nós vermos a continuação disso no próximo episódio, né? E aí depois, né, a gente lê Esther 3, falando aí sobre o plano de Ramã para exterminar os judeus. E isso acontece por quê? Por conta de ego, né, minha gente? Aqui Ramã, ele é descendente de Agag e tudo mais, e ele foi promovido ali, né, a um cargo um pouco maior dentre os nobres. Só que Mardoqueu não se agradava de Ramã, né? Deve ter acontecido alguma coisa ali que Mardoqueu ficava na dele, não se curvava e nem nada para Ramã. E Ramã parece que tinha um ego muito inflado, né? E não é que aconteceu algo, né? É porque simplesmente Mardoqueu, por ser um israelita, ele não se curvava diante de É ninguém. verdade. Então ele não se curvava diante de um rei, ele não se curvava diante. Isso a gente viu ali Daniel fazendo, a gente viu os amigos de Daniel fazendo. Então, assim, você se curvar, vamos dizer assim, diante de talvez um pouco de respeito, né? Aliás, o povo se curvava diante de respeito ao rei e tal. Só que aqui você se curvar diante de Ramã era uma coisa que para Um simples Mardoqueu oficial, né? ele não fazia sentido. Ramã foi colocado, né, acima de todos os demais nobres, mas você se curvar para um israelita era um símbolo de adoração também, né? E é isso que Mardoqueu não queria, tipo, demonstrar em momento nenhum que ele estava, tipo assim, adorando Ramã. Então, esse se curvar dele, e se prostrar diante dele, é tipo assim, nossa, aí vem o Deus, né? Era tipo isso. E era isso que Mardoqueu não aceitava. E aí ele não se curvava, né? E os outros oficiais foram contar isso a Ramã. E aí que Ramã foi perceber, né, que realmente Mardoqueu não se curvava para ele e foi falar com o rei Xerxes, né? Foi tramar. E isso a gente já viu também em outros episódios, igual o Jason mesmo falou sobre Daniel. Lá no livro de Daniel aconteceu algo muito parecido, né? E aqui, por ele não se prostrar, o próprio Haman vai e trama algo, né, falando para o rei Xerxes que havia um público, né, um povo ali que não acatava com as ordenanças que o rei mandava. Então era um povo perigoso. Então ele mesmo iria pagar, né? Tanto é que fala
E isso que é bem sacanagem, né? Porque, tipo assim, era uma rixa entre Mardoqueu e Ramã. E Ramã podia simplesmente ter mandado matar só Mardoqueu. Mas não, Ramã ele quer saber, Exterminar, né? né? Quem que é aquele povo, da onde que aquele Mardoqueu veio. Então, tipo assim, aqui fala, né, que ele mandou exterminar todos os judeus, porque sabia que todos os judeus não faziam isso, né? Era um costume, vamos dizer, não um costume, mas os judeus eram contra fazer esse tipo de coisa. Então, isso que é uma das coisas legais que mostra assim que a ira de Ramã vai além, né, da rixa dele ali, ou vamos dizer assim, da raiva que ele tinha com Mardoqueu. Ele manda direto para todos os judeus, né? E quando ele fala com o rei Xerxes, né, ele não especifica que público que é, se é judeu, quem que é. Ele só fala, né, existe certo povo, ali no versículo 8, disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. E aí o rei simplesmente fala: olha, pode ficar com a sua prata, faça como lhe agrada, né? Faça como você acha que é o melhor, até porque, né? Ele era Ramã e ele estava num posto de autoridade. E o rei vai e tira o anel. Então, esse anel era o que selava ali como se fosse o rei está de acordo com isso. E quando ele escreve todo esse decreto, ele até determina quando vai ser esse extermínio, né? Ele determina um dia, uma data, uma hora ali, vamos dizer assim, e corre essa carta por todo essas províncias que o rei governava, né? E o povo fica sabendo, né? Fica sabendo até em Suzã, que é a cidade aonde está Esther, né? E até mesmo Mardoqueu ali. Então, eles tomam conhecimento por meio desse decreto, já selado com o anel do rei. E mostra que já estava uma confusão sendo espalhada, né? Como a senhora falou, não foi uma coisa, uma ordenança imediata, foi dado um prazo para que, vamos dizer assim, o povo se preparasse para aquilo ser Ser exterminado, né? executado, E daí, no capítulo 4 conta sobre o pedido de Mardoqueu a Esther. Porque daí, quando Mardoqueu ficou sabendo, lógico, né, ele ficou super triste, como todos os judeus estavam ali, desesperado também, né? E mostra que ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, que isso é um costume, né? Isso é legal da gente. A gente já leu várias vezes que isso acontece. Era uma coisa cultural daquela época, quando você realmente estava de luto, né? Então, quando alguém morresse, você faria aquilo, e mesmo quando não morresse, mas você sabia que já ia morrer, que era um luto, era uma coisa tipo assim, estamos determinados à morte, é tipo isso, eles já faziam isso, né? E daí vai ali as criadas, no versículo 4, quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém viram isso, contaram o que se passava com Mardoqueu, né? E ela fala, pelo amor de Deus, leva uma roupa lá para ele, para que ele vista a roupa, né? Eu não sei o que está acontecendo. E ele se nega a vestir essas roupas. E ela fala, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vamos dizer assim, o que está acontecendo com meu tio, né? Por que ele está agindo dessa forma? E ela não estava sabendo de nada. E daí ela manda Ratan, que era ali vamos dizer, um oficial que tinha sido designado para ela, né, para ficar aos cuidados dela, cuidando dela. E Ratan vai e fala com Mardoqueu, e Mardoqueu conta, né, tudo o que aconteceu e fala ali para Esther. E fala, olha, pelo amor de Deus, Esther, você tem que fazer alguma coisa. E daí a Esther, né, quando a Esther fica sabendo do que tinha acontecido, Esther se defende, mandando falar para Mardoqueu o seguinte, e isso que é legal da gente entender. Ninguém poderia chegar perto do rei e pedir algo se não fosse da ordem do rei. Então, tipo assim, você não podia chegar lá, ficar em frente ali o pátio ali, querendo falar com o rei. Porque se você fizesse isso, você era mandado morrer. Era a morte, a pena que, né, ele coloca ali no versículo 11. Então ela, tipo, ela tá falando assim, olha, eu não posso chegar no rei e pedir para fazer alguma coisa. Até porque o rei faz tempo que nem me chama, né? Ela colocou ali, né?
Faz E 30 dias, e eu né? não sou Que eu não chamado à vou na presença do presença. rei há mais de 30 dias. Então não tem como eu chegar no rei e falar alguma coisa. E daí Mardoqueu já manda uma nela, né? Tipo assim, e daí fala no versículo 13, né? Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Então, tipo assim, e ele ainda continua, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, tipo, cara, eu imagino que isso deve ter, tipo, ela gerado uma reflexão nela gigantesca, né? Porque Mardoqueu falou assim, olha, primeiro, talvez foi por causa disso que você foi colocado. E se você não fizer algo, pode ter certeza que o nosso Deus não vai deixar que isso aconteça. Um livramento e um socorro surgirão de outra parte para os judeus e você será morta por não fazer nada, né? Então, tipo assim, foi duas pancadas ali, né? Daí, na hora, ela já então fala, né? Mandou uma resposta falando para o povo se reunir, todos os judeus se reunirem, jejuarem em favor dela, que ela iria, né, se apresentar perante o rei, sabendo que ela poderia ser morta. Então é isso que ela coloca ali, né, no finalzinho do versículo 16. Se eu tiver que morrer, morrerei, mas eu vou agir em favor do meu povo. E ela coloca esse jejum, né, durante 3 dias e 3 noites. Não só ordenou jejum ali para os outros judeus de Suzã, mas ela e as criadas dela, né, também iam fazer esse jejum, né, que é de não comer e nem beber durante esses 3 dias e 3 noites. E aí acontece que em Esther 5, né, aparece o pedido de Esther ao rei. Ela se arruma, ela se embeleza como rainha e se posiciona ali no pátio, né, em favor do rei. Então ali coloca, né, no versículo 2, quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele se favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther aproximou e tocou na ponta do cetro. Então logo a gente vê que essa parte dela, se eu tiver que morrer, morrerei, já não aconteceu. Então o rei foi favorável a ela e estendeu o cetro, que era a Permissão. permissão, né, dela se aproximar. E ali é bacana que logo quando ela aproxima, o rei mesmo já fala: o que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. E essa fala, gente, mesmo que seja a metade do reino, é como assim, se fosse assim, mesmo que seja a metade de tudo que eu tenho, porque ao reino dele você vai ser atendida. Então, tudo que for abaixo disso, Esther vai ser concedida, né? Era uma fala comum, né? Isso que é legal. Não era, é legal da gente entender que não é uma fala que deve ser levada realmente no pé da letra, de forma literária, né? Mas era uma fala comum do sentido, tipo assim, o que você quiser, eu te darei, mesmo que seja, tipo assim, vamos dizer, mesmo que seja metade do reino. Mas que isso não era comum, nenhuma rainha nunca pediu metade do reino, né? Mas era só para mostrar assim, eu O estou favor que aqui ele estava. pronto para fazer o que você quiser. E aí ela chama ele para um banquete, né? E fala, além dele, vir com Ramã também. E nisso Ramã até, nossa, se agrada e se acha já o maioral, né? Para ele já estava o maioral, achando ali que ele estava acima de todos os outros guardas, vamos dizer. E agora ser o único oficial para acompanhar o rei na casa da rainha, aí foi o ápice, né? E aí, né, no versículo 5 acontece esse banquete e o rei ainda fala, né, qual é o seu pedido, né? Você será atendida, o que deseja, mesmo que seja metade do meu reino. E aí Esther responde, né? Este é o meu pedido e o meu desejo. Se posso contar com o favor do rei e se lhe agrada atender ao meu pedido e conceder o meu desejo, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Então não foi nesse banquete que ela falou que ela desejava, né? Então ela vai marcar um outro banquete que não aconteceu aqui nesse capítulo, né? Onde ela fala realmente o que ela deseja. Mas finalizamos o capítulo 5 falando sobre a ira de Ramã contra Mardoqueu, porque
E só uma coisa que eu acho intrigante, né? Por que que a rainha Esther já não pediu, né, o que ela queria no primeiro banquete? Por que que ela cria tudo Esse isso, né? suspense, né, também. Então, isso não é colocado exatamente por que que ela age dessa forma, mas uma coisa dá pra ver que era uma estratégia dela, né? Então, assim, alguns até colocam que provavelmente era para agradar mais o rei. É tipo assim, poxa, eu não vou pedir agora que o rei se vire contra o oficial dele, Ramã, em favor do meu povo no primeiro banquete. Eu tenho que, vamos dizer, preparar melhor o Amaciar a terreno, carne. amaciar a carne. Mas isso que eu acho uma coisa bacana, né? Que ela não foi afoita, né? Ela não foi, tipo, já no primeiro banquete ali que aconteceu e o rei realmente fala, né? O que você quiser, pode me pedir que eu farei. E mesmo assim ela pede o quê? Um segundo banquete, a presença no segundo banquete. É tipo, estou amaciando, não vou com muita sede ao pote, porque pode dar ruim, né? Deixa eu ir trabalhando aqui. E aí nesse dia, né, nesse primeiro banquete ali, Ramã sai alegre e contente. Porém, ele já se enfurece logo quando ele passa a porta do Palácio Real e vê Mardoqueu ali, né? E isso enfurece demais ele. E aí, né, ele até coloca ali, né, que Mardoqueu não temeu nem se levantou na presença de Ramã. Então, Ramã já tinha corrido todo aquele decreto, né, por todas as províncias e Mardoqueu simplesmente agindo tranquilamente e ainda ali parado, né, diante de Ramã, né? Nem levantando, nem se prostrando para tentar pedir assim misericórdia para Ramã. E isso enfureceu tanto ele que quando ele chega em casa, né, ele reunindo os amigos e Zeras, a sua mulher, ele se vangloria da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e tudo mais, só que fala sobre o que estava acontecendo, né, sobre essa ira. E Zeres, né, que é a sua mulher, e os seus amigos sugeriram que mandasse fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. Então eles já tramaram alguma coisa para aquela manhã do jantar, né, que vai ser na parte da noite, algo para Mardoqueu, porque simplesmente Mardoqueu tirou a alegria do rosto de Ramã, né? É, a felicidade dele só estaria completa com um enforcamento, né? E não era um Agora não era simples. enforcamento, era empalamento ali, né, E de e Mardoqueu, não era um simples, né? no pátio do palácio. Era uma forca de mais de 20 metros de altura. Então era um negócio que realmente que ele queria que fosse um exemplo, né? Que todo mundo visse, né? O que aconteceria para quem não ajoelhasse perante um Ramã, Ramã, que era um grande oficial, né? exatamente. Mas a gente vai ver, né, a continuação desse conto aqui, né, do que está sendo contado em Esther no próximo episódio, porque vamos ler Esther 6, 7, 8, 9 e 10 e ver o que vai acontecer com Ramã, com Mardoqueu, com Esther e o pedido dela, né, para o rei Xerxes. Então eu já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!